Foram mais de 80 milímetros. Chuva de mais de 12 horas causa destruição e morte em Manaus. Amazonas concentra mais de 95% dos casos de sarampo no país, diz Ministério da Saúde. Petrobras eleva preço da gasolina nas refinarias em 2% a partir desta sexta-feira. Bolsonaro diz que não se opõe à fusão entre Embraer e Boeing. Maduro assume e diz que Venezuela está no centro de guerra mundial. A polêmica do muro. Com o governo paralisado, Trump ameaça declarar emergência nos Estados Unidos. Padre ameaçado de morte durante assalto à igreja no bairro da Betânia. Garoto de 13 anos morre soterrado após desabamento de casa na colônia Terra Nova. Previsão do tempo. Em mais de 12 horas de chuvas foram registrados 74 milímetros de precipitação pluviométrica em média pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e pelos pluviômetros instalados pela Defesa Civil de Manaus em diferentes zonas da capital. As zonas mais afetadas são a leste com 88 milímetros e a norte com 82 milímetros. O tempo vai continuar instável e o dia já está amanhecendo com céu nublado e com chuvas localizadas dentro da previsão do clima-tempo de mais 29 milímetros com probabilidade de 75%. A temperatura hoje não deve ultrapassar os 32 graus e no momento aqui no sítio histórico da cidade é de 24 graus Celsius com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 11 de janeiro. 354 dias do ano. Dia de Santo Higino. Dia do controle da poluição por agrotóxicos e o Dia Internacional do Obrigado. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 35 centímetros. Datas e fatos. 1922, Leonard Thompson, um menino canadense de 14 anos, é a primeira pessoa a ser tratada de diabetes com insulina. Em 11 de janeiro de 1985, a cidade do Rio de Janeiro levou o Brasil inteiro à loucura. Iniciava o Rock in Rio, o maior festival de música já realizado em solo nacional. 1866, naufrágio no Golfo de Biscaia do barco de passageiros inglês London. Morreram afogadas 220 pessoas. 2015, dezenas de pessoas morreram após consumirem cerveja contaminada em um funeral em Moçambique. Marcha pela República em memória das vítimas dos ataques de janeiro de 2015, que começou com o ataque ao Conselho Editorial do Charles Hebdo, reúne em Paris 47 líderes governamentais de todo o mundo e mais de 4 milhões de pessoas em toda a França. Agora 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. A Defesa Civil Municipal registrou ontem 7 ocorrências por conta da chuva que atingiu Manaus entre a noite de quarta-feira e o começo da tarde de ontem. De acordo com a prefeitura, nos pluviômetros instalados pela cidade, o acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 58,8 milímetros. Na zona leste, a precipitação pluviométrica chegou a 80 milímetros. Por volta das 5h30 houve desabamento de terra na Avenida Serra Alegre, no bairro Terra Nova 3, na zona norte da capital. Na ocasião, um adolescente de 13 anos dormia na casa em que morava quando um barranco caiu sobre a parede do quarto dele e o soterrou. O pai e os 2 irmãos da vítima dormiam em outros quartos quando o acidente aconteceu. A segunda ocorrência foi de um deslizamento de barranco no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte. Não houve vítimas no local. Ainda na zona norte da cidade, um muro desabou no bairro Novo Israel e também não houve vítimas. No final da manhã, mais 2 deslizamentos foram registrados. Um na Cidade Nova e outro na Nova Vitória, ambos sem vítimas. Por conta da chuva, uma árvore tombou sobre uma casa no bairro Jorge Teixeira 3. A Defesa Civil informou que não houve vítimas. Além disso, houve um desabamento de casa mista na comunidade Fazendinha 2, sem registro de vítimas. 5h52 em Manaus. Alberto Peregrini, foi muita água que começou anteontem e até parte da tarde desta quinta-feira, causando transtornos em toda Manaus. Sem dúvida. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Edson Mello, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, a programação da difusora, com toda a sua equipe de jornalismo, trabalhou muito essa situação da chuva, né? Trazendo as informações em toda a programação e principalmente nos dias de notícias, e aqui no Jornal da Manhã nós já trazemos toda essa situação, todas essas informações, Paulo, em relação à chuva, que fez muito estrago e deixou pontos de alagamento, atrapalhando muito o trânsito
Mais uma vez, a Avenida Constantino Nery, em frente à Arena da Amazônia, ali ficou completamente alagado, Paulo. O carro, principalmente no sentido de quem vai para o bairro, teve muita dificuldade em passar ali na frente da Arena da Amazônia. Outro ponto de congestionamento já tradicional, ali na Torquato Tapajós, proximidades do viaduto 28 de março, aquele viaduto do aeroporto, ali alaga e alaga muito para quem vem do bairro para o centro da cidade. Pois é, Pellegrini, essa alagação que acontece ali em frente ao estádio já é antiga e nenhuma providência até hoje, ninguém conseguiu resolver esse problema. Chuva forte, aquilo se transforma em um rio e ninguém passa por lá. Isso já vem acontecendo, né, Paulo? E ontem também não foi diferente. Muita água e ali ficou completamente alagado, né? E teve carro que tentou atravessar, alguns ficam no prego, outros conseguem seguir viagem, mas o fato é que sempre, como você colocou, sempre que chove forte, ali fica alagado sim. Pellegrini, lamentavelmente, o garoto Alisson Lima da Silva, de 13 anos, conhecido como Gordinho, ele morreu soterrado em meio ao temporal de ontem, com muita chuva. O muro desabou sobre a casa dele e o quarto onde ele dormia, não é, Pellegrini? O corpo já foi liberado do IML. Já sim, Paulo. Nós trazíamos essa informação ainda no dia de ontem, né? E infelizmente, com a morte do garoto, o Corpo de Bombeiro foi acionado e chegou rapidamente ao local, bem como uma equipe do SAMU, mas infelizmente o garoto acabou morrendo. Os procedimentos de tentar reanimá-lo aconteceram ali mesmo no local do incidente, quando os bombeiros tentaram ajudar, o SAMU também, de tudo foi feito, Paulo, para salvar a vida do garoto, mas infelizmente já não havia mais nada o que fazer. Pellegrini, muita movimentação nos prontos-socorros nessa madrugada? Até que não, Paulo, tivemos uma movimentação tranquila, tanto no 28 de agosto, quanto no pronto-socorro Platão Araújo e João Lúcio. Tivemos sim aqueles números lá que a gente já está acostumado a ver, aqueles números que não fugiram ao cotidiano. Ocorrências de agressão física bem pouquinha, só 2, uma pessoa foi atropelada e outras pessoas aí que deram entrada por outros eventos, Paulo, mas nós podemos colocar que tivemos uma noite madrugada assim, muito tranquila na cidade. Pellegrini, estamos recebendo a informação aqui de que no ramal dos três galhos, lá no Tarumã Mirim, estrada da cooperativa, está faltando luz só há pouco tempo, Pellegrini, 3 dias só. O que você acha disso? Pois é, né, Paulo? E não é privilégio, entre aspas, só desse bairro, não. Ontem no programa do Valdir, no Giro de Notícias, chegava muitas informações de diversos bairros aí que estava faltando energia. A gente estava acompanhando toda essa situação, mas essa do Tarumã aí tá, né, batendo recorde, já está exagerado, já são 3 dias. Mas em alguns bairros como Alvorada e Cachoeirinha também, faltava energia no dia de ontem. Alberto Pellegrini e ML sem muito trabalho durante essa madrugada, felizmente, não é? Pois é, Paulo, felizmente a pedra está vazia. Chegávamos ao Instituto Médico Legal agora há pouco, de plantão por lá o Guilherme, e o Guilherme já me dizia, Pellegrini, olha, noite e madrugada, um plantão muito tranquilo, nenhuma morte por violência, nem tampouco por acidente de trânsito, foi um plantão realmente dos mais tranquilos. O carro-tomba do Instituto Médico Legal não precisou se deslocar em nenhum momento para resgatar nenhum corpo aí que estivesse aí pela cidade. Uma noite de madrugada realmente muito tranquila, pelo menos até o presente momento. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e se algo acontecer de mais interessante, ele vai intervir e vai informar aqui aos ouvintes em primeiríssima mão, como sempre o faz. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Estamos aí na cidade para qualquer momento trazermos as melhores informações, Paulo. Nossa unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento, aqui na frente da garagem da Global, recebendo o carinho dos motoristas, dos cobradores, de todas as pessoas que trabalham no transporte rodoviário, todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã. Obrigado pela audiência, viu, Paulo? E obrigado pelo carinho, moçada, os rodoviários e os profissionais, todos com muito carinho na audiência do Jornal da Manhã. 5 horas e 57 minutos em Manaus.
O Sistema Nacional de Emprego da Secretaria de Estado do Trabalho está ofertando 26 vagas de emprego para esta sexta-feira. O atendimento é das 8 às 14 horas. Há oportunidades para eletricista de veículos de passeio, mecânico de carro de passeio, alinhador de veículos, eletricista, montador, cozinheiro, garçom, entre outros. Através de nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, informa que a não apresentação do RG do aluno no ato da matrícula não é caráter impeditivo para a efetivação da matrícula. Na ausência do documento, é possível apresentar a certidão de nascimento e os documentos dos pais ou dos responsáveis legais. No caso do candidato à vaga na rede estadual ser maior de idade, na ausência do RG, deve-se apresentar outro documento oficial com foto. Em casos excepcionais, onde não há qualquer documento, a SEDUC-AM dará um prazo para que o aluno apresente a documentação posteriormente na secretaria da escola. Em 2019, o carnaval será só em março, mas o esquenta dos tamborins para a folia momesca já começa nesse mês de janeiro. Neste domingo acontece o esquema LGBT Folia. A banda, com início às 17 horas na rua José Clemente, no centro de Manaus. Os foliões poderão doar 1 quilo de alimento que deverão ser entregues às instituições filantrópicas filiadas à Associação da Parada do Orgulho LGBT de Manaus. Já temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Termina hoje o prazo para matrículas de alunos novatos nas escolas da rede municipal de ensino. As matrículas que tiveram início no dia 8 de janeiro de 2019 se encerram hoje, dia 11, mas o secretário Raimundo Conde garante que nenhum aluno ficará fora da sala de aula. As matrículas estão sendo feitas de forma presencial, já que o sistema CIGE ainda está em fase de implantação. Jorge Cabuz, diretor de Departamento de Estatística e Lotação da CEMED, dá mais informações. As matrículas, a gente estabeleceu uma data padrão para a gente fazer matrículas que foram do dia 8 ao dia 11 desse mês de janeiro, mas elas vão se prolongar até preenchermos todas as vagas, né? É uma preocupação da administração do prefeito D'Angelo e do secretário Conde que nenhuma criança fique fora da escola. Então a gente está fazendo esse atendimento presencial nas escolas, apesar de a gente já estar implantando o CIGEAN, né? Mas como esse processo é um pouco demorado, a gente não conseguiu ainda fazer as matrículas online, mas as matrículas presenciais estão sendo feitas e não teve nenhuma questão assim de ficar fila nas nossas escolas. Todas as crianças estão sendo atendidas. Inclusive a gente ainda tem algumas escolas que ainda está com vaga ainda para atender essa demanda de alunos, principalmente alunos de creche de 3 anos e 2 anos. E aqui ele passou a relação de creches e escolas com vagas para matrículas. Creche Antônia Marcial no Biribiri, creche Lígia Marinho no São José, SEI Joaquim Lula na Liberdade, SEI Nazária Paiva no bairro de São Francisco, SEI João de Deus na Aparecida, Escola Zoraida Alexandre no São José, Escola José da Luz na Liberdade, Escola Socorro Queiroz da Correnteza e Escola Raimunda Marta no bairro de Terra Preta. As aulas terão início no dia 6 de fevereiro de 2019. Na dúvida, procurar a Secretaria de Educação do município. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Resgate de animais silvestres cresce no Amazonas. Larissa Balheiro tem os detalhes. O resgate de animais silvestres em condições de riscos no Amazonas cresceu, de acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. No ano passado, foram 685 animais silvestres resgatados. No ano de 2017, este número foi menor, 570. O crescimento é de 20%. O gerente de fauna do IPAAM, Marcelo Garcia, fala sobre estes números de resgates e acredita que as solicitações para atendimento aumentaram, ou seja, a população tem colaborado. No ano passado nós chegamos ao número de 685 resgates de animais silvestres, um total de 713 solicitações. Um dos anos que nós mais resgatamos, não tem ainda uma justificativa para aumento ou diminuição ao longo dos anos, mas acreditamos que são questões climáticas e
também o interesse, né, e a vontade da população em ajudar esses animais e chamar o IPAAM para resgate. É válido lembrar que os resgates só são realizados em situação de risco ou quando o animal invade o espaço do homem. O gerente de fauna destaca as espécies mais resgatadas e explica como funciona o trabalho do IPAAM. Nosso resgate funciona das 8 às 17. Nós resgatamos na maioria das vezes jiboia, jacarés, preguiças, camaleões, né, que são os iguanas. Essas são as espécies mais resgatadas. Importante que a população tenha em mente, né, que o IPAAM não resgate animais domésticos como os cães e gatos. Os animais que são chamados fauna sinantrópica, né, que causam prejuízo ao homem, como escorpiões, aranhas, ratos, morcegos. Nós não resgatamos esse tipo de animais, apenas os animais silvestres. E também quando eles estão fora do ambiente deles. Por exemplo, um jacaré que vive no igarapé, o IPAAM nunca vai remover o jacaré de lá porque é o ambiente natural dele e é aí que ele tem que viver. Para solicitar o resgate de animais silvestres, o cidadão pode ligar para a gerência de fauna do IPAAM 21 23 67 39. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h08. Aproximadamente 60 mil turistas, entre estrangeiros e brasileiros, irão desembarcar no Amazonas no mês de janeiro. Segundo a diretora de marketing da Amazonas Tour, Ana Cláudia Rego, somente por navios cruzeiros, nos dias 17, 28 e 31 de janeiro, cerca de 3.500 turistas estrangeiros desembarcarão no estado. Após a definição da nova mesa diretora na Câmara Municipal de Manaus, o parlamento já se prepara para a formação das comissões técnicas que ganham início logo após a leitura da mensagem anual do prefeito Arthur Neto no dia 6 de fevereiro. Segundo Joelson Silva do PSDB, presidente da casa, as reuniões ganham início dia 7 de fevereiro, podendo ser definidas no mais tardar até o dia 11, conforme informações da assessoria da Câmara Municipal de Manaus. Com a dança das cadeiras ocorrida por conta da eleição no ano passado, que ocasionou a saída de Álvaro Campelo do PP, Felipe Souza, PHS, Joana Dark do PR, João Luiz do PRB, Terezinha Ruiz do PSDB e o Euker Barreto PHS, que se elegeram para os mandatos de deputados estaduais, assumem seus lugares na ordem: Marinson Roger do PP, Dr. Alonso do PTC, Mitch Salles do PR, Amaury Colares do PRB, Ceará do Santa Etelvina do Democrata e Eloy Abreu PHS. Dante PSDB, que até abril do ano passado atuou como suplente de Elias Emanuel do PSDB, também retorna à casa na vaga de Plínio Valério do PSDB, eleito senador da República. Manaus, 6h09. A Defensoria Pública do Estado apresentou ontem programa à Secretaria de Estado da Saúde que agiliza a resolução de demandas da população carente e reduz o volume de ações no Poder Judiciário. O procedimento extrajudicial de saúde, PES, é um sistema online que viabiliza a comunicação direta entre as instituições, promove a desjudicialização e economia de recursos públicos com a extinção do uso de papel, gastos com combustível, veículos e pessoal para levar documentos, além de eliminar a sobrecarga no protocolo da Secretaria. Para o Defensor Público Geral do Estado, Rafael Barbosa, o PES é uma solução adequada para a conciliação de demandas da saúde que, sem resposta, resultam no ingresso de ações na Justiça. Wilson Lima anuncia medidas emergenciais para repor os estoques da Central de Medicamentos do Amazonas. Quem tem os detalhes é J. Rai. O governador Wilson Lima, acompanhado do vice-governador e secretário de Saúde do Estado, Carlos Alberto Filho, visitou ontem a Central de Medicamentos do Amazonas, SEMA, e constatou a situação crítica de fornecimento de itens básicos para a rede estadual de saúde. Além de 75% dos estoques zerados, o governador verificou a existência de remédios vencidos que somam um prejuízo estimado em R$2 milhões. Para suprir necessidades críticas, Wilson Lima anunciou a compra emergencial de 300 mil unidades de soro para evitar que o estado fique sem o insumo nos próximos 5 dias. A aquisição pode chegar ao montante de R$3 milhões, porque o soro virá do centro-oeste do país. Wilson Lima disse que a saúde é prioridade e está abrindo para que a imprensa possa acompanhar o trabalho e mostrar
mostrar à sociedade como ele está recebendo o Estado. Como eu prometi durante toda a construção desse projeto e assumi esse compromisso de ser transparente, assim eu estou sendo. Havia um relatório parcial que nós fizemos a partir dos números que recebemos, ainda com muitas dificuldades, e ali a gente já começava a entender o problema. Mas eu não tinha ideia do tamanho da covardia que se praticou ao longo de tantos anos contra o povo do estado do Amazonas. Nos próximos 5 dias, nós vamos ficar sem soro. Não tem nenhum fornecedor aqui no Amazonas que possa nos fornecer esse produto, que custa em média R$ 2,67. Nós vamos precisar trazer de Goiânia. E um soro desse que custa a unidade R$ 2,67, nós vamos ter que pagar R$ 12, porque ele vai vir de avião. Normalmente, esse produto vem via terrestre, vem via fluvial, para poder ser esse preço. Mas eu não posso colocar a vida das pessoas em risco. O governador disse ainda que, de acordo com o levantamento feito pela Suzam, há um estoque significativo de medicamentos que estão fora do prazo de validade, que totalizam um prejuízo da ordem de R$2 milhões, valor que pode aumentar nos próximos 2 meses. Nos próximos 60 dias, eu vou ter 1,5 milhão de medicamento vencendo. Só para se ter ideia de como é que a coisa foi tratada ao longo desses últimos anos aqui na Central de Medicamento. Além das providências a curto prazo, o Wilson Lima reforçou o compromisso de modernizar a estrutura da saúde com controle de entrada e saída de medicamentos e demonstrou preocupação também com o interior do estado. A gente precisa fazer uma previsão. Tem medicamentos que você pode estocar durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente tem que fazer esse planejamento. Se a gente enfrenta essa dificuldade na capital, imagina nossos irmãos do interior. Ainda de acordo com o governador, a determinação é fazer um levantamento dos medicamentos prioritários, consultar os órgãos de controle para definir como proceder, já que o orçamento só abre depois do dia 20, e também entrar em acordo com os fornecedores. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Às 6h14. O Amazonas concentrou cerca de 95% dos casos confirmados de sarampo no Brasil durante todo o ano de 2018. De acordo com o Ministério da Saúde, até terça-feira foram registrados 9.778 casos no estado, que também lidera o número de mortes em decorrência da doença. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira. Em 2018 foram contabilizadas 6 mortes causadas pelo sarampo somente no Amazonas, que enfrenta um surto desde fevereiro. O estado ficou à frente de Roraima, que registrou 4 mortes, e do Pará com 2. Apesar do alto índice, o Ministério da Saúde afirma que houve diminuição na notificação de novos registros da doença no estado. Em 2018, os meses com maior concentração de casos da doença foram julho e agosto. Polícia. Alisson Lima da Silva, de 13 anos, morreu soterrado na manhã de ontem. Alisson estava dormindo quando a parede do quarto desabou. O fato aconteceu por volta das 5:30 da manhã na rua Pauini, no bairro Colônia Terra Nova, durante a chuva que caía sobre a cidade. De acordo com um vizinho da vítima, o pedreiro Denis Oliveira, após o deslizamento, ele e outros moradores iniciaram o resgate do adolescente. A parede do imóvel teria cedido por conta de obra mal feita e do acúmulo de barro entre a parede da residência e a rua. O padre Tiago José Barbosa, de 33 anos, e um seminarista viveram momentos de terror ao se tornarem reféns durante um roubo à casa paroquial da Igreja Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, na Betânia. O caso aconteceu na madrugada de ontem. As vítimas tiveram seus pertences e o carro roubados. De acordo com o padre, o criminoso armado adentrou no imóvel por volta das 3h da manhã e invadiu os quartos onde as vítimas dormiam. Ele entrou pelo telhado, passou por um buraco no forro e foi ao quarto do seminarista. Rendido, teve de entregar os pertences ao suspeito. Contou o padre, que ainda informou que o criminoso vestia bermuda, camiseta e improvisou um capuz com outra camiseta, deixando apenas os olhos à mostra. As 2 vítimas foram ameaçadas de morte pelo criminoso, que ainda tentou levar o padre no porta-malas do seu carro. Ele disse que iria matar o seminarista porque ele havia visto o rosto dele depois que o colocou no banheiro sob ameaça. Na tarde de ontem, quando buscavam informações para tentar identificar o suspeito,
Os membros da congregação descobriram que o criminoso havia alterado a posição de algumas câmeras de segurança da vizinhança antes de invadir a casa paroquial. Alberto Pellegrini, nem a igreja escapa. Nem a igreja escapa, Paulo Guerra. Ontem nós já destacávamos essa situação. O padre foi agredido, inclusive verbalmente. Levaram o carro do padre, agrediram o seminarista e, né, infelizmente, a igreja foi invadida por esse bandido, Paulo. Pois é, Pellegrini. Pellegrini, mais algum assalto a ônibus, não? Não, nenhum assalto a ônibus, Paulo. Agora o detalhe dessa ocorrência, para nós finalizarmos, Paulo, é que na madrugada de hoje, já no comecinho da madrugada, o carro foi encontrado no centro da cidade, na Comendador Clementino. Não havia ninguém dentro do carro, mas fizeram ali por ali algumas abordagens e encontraram o elemento embriagado com a chave do carro na mão. Ele também já foi preso. O carro do padre foi recuperado na madrugada de hoje, Paulo. Portanto, o carro foi recuperado, levado pelo bandido. Estava embriagado, era, Pellegrini? Esse que estava com a chave, Paulo, estava embriagado. Não se sabe ainda se é o mesmo que entrou na casa paroquial, até porque não houve ainda a averiguação, a ocorrência está ainda em desdobramento. O padre Tiago deverá ser chamado para reconhecer se esse carro que foi preso aí com a chave do carro, se é o mesmo que entrou na casa paroquial. O elemento estava adernado a bom bordo com o porão cheio d'água, seria por aí? Por aí, Paulo, completamente embriagado, entregue a bebida, jogado aí na área central da cidade. Pellegrini, conte mais o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Com certeza, Paulo Guerra, e hoje é sexta-feira, muita gente também vai se entregar a bebida na área dos shoppings da cidade. Muitos cachaceiros de shopping se reúnem com demais amigos para degustar a cerveja. Tem uns até que erram de mesa, sentam na mesa dos outros, já completamente embriagados. Mas, Paulo Guerra, a Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos para encontrar as pessoas desaparecidas desde o último dia 26 de dezembro. De acordo com a filha da vítima, Kelly saiu por volta do meio-dia de casa. Uma senhora de 37 anos saiu ao meio-dia de casa do último dia 26, ela na companhia dos dois filhos, um de 12 e outro de 14 anos de idade. Eles foram para Presidente Figueiredo, né? Para um ramal lá em Presidente Figueiredo. E até o presente momento não voltaram. Essa senhora de 37 anos também estava na companhia do namorado, o Wilson Braga Bastos, de 28 anos. Os dois garotos também estão desaparecidos, Paulo, e quem tiver informação, ligar para a polícia, já que essas pessoas aí desde o último dia 26 de dezembro não fazem contato com a família. Uma senhora de 37 anos, o namorado dela de 27, dois filhos, um de 14, outro de 12 anos, continuam desaparecidos. E mais uma ação da Rocan. Os policiais da Rocan apreenderam 9 quilos de maconha do tipo skunk. Isso aconteceu no bairro de Santo Antônio. 3 homens foram detidos. Os policiais chegaram até o suspeito através de denúncia feita pelo linha direta do batalhão, pelo WhatsApp da Rocan. Você que quiser fazer denúncia Rocan, não precisa se identificar, é só anotar o número que eu vou dizer agora e você faz o contato direto com a Rocan através de WhatsApp e faz a sua denúncia. Atenção para o número do WhatsApp da Rocan, é o 99280 7574, 99280 7574. Você não precisa se identificar, basta fazer esse contato, dizer com detalhes a informação que você tem, que com certeza a Rocan irá fazer a averiguação no local. Pronto Socorro 28 de agosto, um plantão bem calmo, bem tranquilo durante a noite e madrugada, com apenas 2 atendimentos no Pronto Socorro 28 de agosto. Já no Pronto Socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes,
socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele brigou com a esposa e um terceiro homem que passava na rua viu ele esculhambando com a mulher dele, viu ele tentando agredir a mulher dele. Aí o homem, que não era conhecido nem do homem nem da mulher, foi pra cima e deu-lhe uma pisa no marido que estava alterado. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com a boca e com o nariz espocado. De repente ele ficou pianinho, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Aliás, no João Lúcio Paulo Guerra, muita gente com essas chuvas estão dando entrada com sintomas da virose. Primeira que vai embora é a garganta. Muita gente chegando lá assim, ó, Paulo, muita gente lá escarrando, muita gente chegando com febre, muita gente chegando com os sintomas da maldita da virose que está atacando todo mundo, inclusive eu. Pronto Socorro Platão Araújo. No Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, violência doméstica. Mais uma vez, o marido cabrão apanha da esposa. As primeiras informações dão conta que mais uma vez o motivo da briga, o motivo da agressão foi um instrumento de Satanás. Foi um celular foi a causa da briga. A mulher foi mexer no WhatsApp, o aplicativo do capeta. Ela estava mexendo no WhatsApp e viu o que não queria ver e acabou aí descontando no próprio marido, que estava dormindo, e foi atacado com golpes de pedaço de pau. A mulher pegou a pá que tinha em casa e deu com o cabo da pá na cabeça do marido. Ele teve escoriações pelo corpo, a abertura do supercílio, o nariz também precisou de cuidados após a agressão da própria esposa. A gente fala sempre, é falta de educação a esposa mexer no celular do marido. Isso não se faz, é falta de educação. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Foi agora, nesta madrugada, o programa do Edson Melo bombando na audiência. O professor Edson Melo dava um show de comunicação e tocava o mais recente sucesso de Vicente Celestino. Nesse mesmo momento, nessa mesma hora, o homem era agredido a murros, a chutes, socos e pontapés em um bar localizado no bairro Cidade de Deus. As informações dão conta de que ele se desentendeu com seu colega de copo na hora de pagar a conta. Um queria pagar menos, o outro não queria pagar mais, daí a peia comeu e um acabou levando uma garrafada na cabeça. Aquela cerveja de pobre, aquele litrão, foi usado como arma na cabeça do colega de copo. Hoje é sexta-feira, dia de bebedeira. Todo cuidado é pouco com seu colega de copo, aquelas risadas, todo mundo achando graça nas primeiras cervejas. Depois já fica por ali com a cara meio inchada, o outro já erra de mesa e depois há desentendimento, e todo cuidado é pouco na hora do consumo da bebida. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma moto em alta velocidade, uma moto com 2 ocupantes, um motoqueiro e o outro que estava na garupa. Eles estavam imprimindo alta velocidade no cavalo do cão em sua moto, até que o motoqueiro perdeu o controle da máquina e acabou rebolando pelo asfalto nas proximidades da Reserva Duque. O motoqueiro, ninguém tocou no motoqueiro, não foi carro, não foi ônibus, ele mesmo perdeu o controle da máquina, bateu na sarjeta e saiu rebolando pelo asfalto. Ele chegou no pronto-socorro todo descapelado, todo ralado, com fratura no braço. O que estava na garupa também ficou todo machucado e ainda esculhambava. Eu falei, João, vai devagar, João. O João botou alta velocidade. Vai pouco, João. A toda não, João. Põe pra beira, João. Só que o João queria aparecer e acabou perdendo o controle da máquina
e foi levado, tanto ele quanto da garupa, pela ambulância do SAMU ao pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra durante a noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. A pedra está vazia. A pedra está criando teia de aranha. Ninguém morreu por tiro, ninguém morreu na bala, ninguém morreu por facada, nem tampouco ateçadadas, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por acidente de trânsito. A pedra está vazia, modo tranquilo. Estava lá hoje, lá na área onde ficam a pedra, onde ficam as pedras do Instituto Médico Legal. Vazio, a pedra está vazia, pelo menos até o presente momento. Ninguém morreu por violência na cidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um casal se desentendeu agora há pouco dentro de um ônibus de transporte alternativo, as famosas lotações. Os dois entraram de mão dadas no ônibus, sentaram, de repente começaram a discutir. É que a mulher achava que ele estava olhando para as partes de uma outra passageira e de repente se animou no ônibus. A mulher resolveu brigar com o marido ali mesmo e deu-lhe um violento tapa na cara do marido. Aí começou aquele alvoroço dentro do coletivo e a mulher foi colocada para fora do ônibus. Ela estava muito violenta. O marido seguiu viagem e a mulher, que ele admirava as partes, também continuou no coletivo. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A dupla cena concurso 1887 teve um ganhador no segundo sorteio. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 07, 10, 17, 27 42 e 45. No segundo sorteio, 04, 14, 21, 40 41 e 48. No segundo sorteio, um apostador de Viradouro, São Paulo, ganhou R$160.298. O concurso 4.872 da Quina teve um ganhador, ele é de Belo Horizonte e vai receber R$45.105,10. A quadra, 4 números acertados, 73 apostas ganhadoras, prêmio R$7.022,30. Dezenas da Quina no concurso 4.872. 19, 36, 49, 65, 67. Time Mania concurso 1279, dezenas 05, 06, 11, 29, 31 49 e 65. Time do Coração, Rio Branco. Ninguém acertou os 7 números. Com 6, foram 10 apostas, cada uma recebe R$14.423,16. E finalmente vamos ao dia de sorte no concurso 98. O mês da sorte foi setembro. As dezenas sorteadas 01, 03, 07, 12, 26, 27 e 28, uma seguidinha, 26, 27 e 28. Antes 01, 03 e 07 e 12. Repetindo 26, 27 e 28. Não houve acertador, com 6 números foram 67 apostas, cada uma vai receber R$2.721,88. R$2.721,88. 6h35. Esportes. O novo alvo do Barcelona para essa temporada é o meio atacante William do Chelsea. De acordo com a informação do jornal inglês Daily News, o clube catalão está disposto a oferecer 50 milhões de libras, cerca de 235 milhões de reais, além do atacante Malcolm, pelo jogador do Blues.
A campanha do Santos na tradicional Copa São Paulo terminou ontem à noite. Em Mogi das Cruzes, União Mogi segurou o empate por 0-0 na terceira e última rodada da primeira fase, resultado suficiente para avançar à próxima etapa. O São Paulo não entregou o que a torcida esperava dele na estreia da temporada 2019. Na noite desta quinta-feira, o time tricolor mostrou estar longe do entrosamento e forma físicas ideais diante da Eintracht de Frankfurt, na Alemanha, que venceu por 2-1 em duelo disparado em São Petersburgo, nos Estados Unidos, pela Copa Flórida. Flamengo e Ajax da Holanda empataram em 2-2 na estreia das duas equipes na Copa Flórida, mas o rubro-negro venceu na disputa de pênaltis por 4-3 e levou o ponto extra. No jogo disputado na noite desta quinta-feira no Orlando City Stadium, o Flamengo atuou no primeiro tempo com a equipe titular, mas no segundo tempo o técnico Abel Braga, que estreava no comando da equipe, trocou todos os jogadores, mantendo apenas Diego Alves durante os 90 minutos. O Ajax jogou com uma equipe mista, é bom que se diga. Últimas notícias. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na BR3, antiga BMIF Bovespa, bateu novo recorde nesta quinta-feira. O índice atingiu no fechamento do pregão 93.805 pontos, em alta de 0,21% em relação ao recorde anterior, que foi de 93.613 pontos. O dólar comercial fechou em alta de 0,57%, cotado a R$3,70. O euro encerrou o dia de ontem em alta de 0,21%, vendido a R$4,26. A produção de motocicletas fechou 2018 em alta, seguindo a curva de crescimento registrada durante todo o ano. De acordo com dados da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, de janeiro a dezembro do ano passado, foram fabricadas 1.036.846 unidades no Polo Industrial de Manaus. O volume representa alta de 17,4% em relação ao total registrado no ano de 2017. A Petrobras elevará o preço médio da gasolina em suas refinarias em 2% nesta sexta-feira para 1,4624 por litro, informou a companhia em seu site na noite passada, em meio a altas consecutivas do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Manaus, 6:42. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga hoje a inflação oficial do Brasil em 2018. No último relatório do Banco Central de dezembro, a previsão era de um índice abaixo do piso da meta fixada pelo governo, que é de 4,5% em 2018. Além da inflação, sai também o INPC, que reajusta o valor das aposentadorias. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, afirmou ontem que estuda medidas para reduzir os encargos trabalhistas, incluindo a incidência de tributos sobre a folha salarial de empregados. Ele citou o índice de 13 milhões de desempregados para defender um estímulo fiscal para contratações trabalhistas. Bombas foram detonadas em um viaduto de Fortaleza na 10ª noite de ataques criminosos no Ceará. A área foi isolada pelo esquadrão antibombas para a retirada de parte do explosivo que não explodiu. A onda de violência no estado também compromete o funcionamento de serviços básicos em alguns bairros da capital cearense e as consequências são observadas nas ruas. Circulação de ônibus, coleta de lixo e energia elétrica foram interrompidas nos últimos dias. Desde o dia 1º, o piso salarial do magistério está em R$2.557,74, o que representa um aumento de 4,17%, segundo o Ministério da Educação. O valor corresponde ao vencimento inicial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, com formação de nível médio, modalidade normal, jornada de 40 horas semanais. De acordo com o MEC, esse formato para a correção do piso salarial é utilizado desde o ano de 2010. Manaus, 6:43. O Palácio do Planalto informou por meio de uma nota nesta quinta-feira que o governo não exercerá o poder de veto ao acordo entre Boeing e Embraer
para a criação de uma nova empresa na área da aviação comercial. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, o presidente Jair Bolsonaro foi informado durante reunião nesta quinta-feira no Palácio do Planalto que a proposta final do acordo preserva a soberania e os interesses nacionais. O presidente também deve analisar nas próximas semanas um decreto de indulto presidencial com viés humanitário que está sendo preparado no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado por Sérgio Moro. O governo estuda conceder o benefício a condenados com doenças graves ou terminais e deve excluir presos por corrupção ou crimes violentos. Bolsonaro disse que o indulto sempre serviu para botar bandido na rua. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Michel Temer e os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha sejam investigados de forma conjunta no inquérito sobre o suposto recebimento de propina da empreiteira Odebrecht. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, acompanhará o presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial de Davos e dirá que o combate à corrupção atende a uma questão ética e também econômica. Contribui para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O programa cubano que exporta médicos para outros países do mundo se qualifica como tráfico de pessoas, segundo uma resolução apresentada no Senado dos Estados Unidos nesta quinta-feira. A resolução cita especificamente cerca de 8.300 médicos cubanos que estavam recentemente alocados no Brasil sob um contrato com o governo de Cuba no âmbito do programa Mais Médicos. Nicolás Maduro prestou juramento para seu segundo mandato na presidência da Venezuela nesta quinta-feira em cerimônia no Tribunal Supremo de Justiça do país. Isso porque a Assembleia Nacional, dominada pela oposição, não reconhece a legitimidade do novo período do chavista no poder, que deve durar até 2025. Logo após prestar juramento, já com a faixa presidencial, Maduro criticou opositores durante o discurso. O presidente reeleito disse que a Venezuela está no centro de uma guerra mundial, conflito que, nas palavras dele, é travado por governos satélites dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota nesta quinta-feira na qual afirmou que o governo brasileiro considera ilegítimo o novo mandato do presidente da Venezuela e que é a Assembleia Nacional que detém o poder naquele país. O presidente do Peru, Martín Vizcarra, afirmou que na quinta-feira foi instalado na Venezuela um regime ilegítimo e ditatorial com o início do novo mandato de Nicolás Maduro. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com a Venezuela. A decisão foi anunciada logo após a posse do presidente venezuelano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que não participará do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, de 22 a 25 deste mês. Segundo ele, o cancelamento da viagem ocorreu por causa do impasse em que está o país. A falta de consenso entre executivo e legislativo levou à paralisia do Serviço Público Federal. Trump usou sua conta no Twitter para atribuir aos democratas a ausência no fórum. A controvérsia entre governo e parlamento se baseia na insistência do presidente norte-americano na construção de um muro na fronteira com o México e na resistência da oposição em rejeitar a medida. A repetida ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar uma emergência nacional para construir seu muro na fronteira do México sem a aprovação do Congresso foi denunciada pelos democratas como radical e exagerada. Mas pode ser a única saída politicamente realista da crise de paralisação na capital do país. O executivo brasileiro Carlos Ghosn, preso em Tóquio desde o dia 19 de novembro, sob acusação de cometer fraudes financeiras contra a Nissan, foi indiciado pela segunda vez nesta sexta-feira. A promotoria acusa de ter sonegado informações sobre o próprio salário entre 2015 e 2018, período em que ocupou os cargos de executivo-chefe e de presidente do Conselho de Administração da montadora japonesa. Com o novo indiciamento, ele deverá ser autorizado a pagar fiança para responder o processo em liberdade. A defesa do executivo informou que vai tentar libertá-lo ainda nesta sexta. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Governo Bolsonaro autoriza a fusão entre Boeing e Embraer. A Folha de São Paulo. Maduro diz que Bolsonaro é fascista contaminado pela direita venezuelana. O Estado de São Paulo. Raquel quer investigação conjunta contra Temer, Padilha e Moreira Franco por 14 milhões da Odebrecht.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sinais captados na Terra podem ter sido enviados por ETs, afirma astrônomo. Valor econômico. Equipe estuda a adoção de aposentadoria gradual de acordo com a renda. Estado de Minas. PGR quer que Temer, Moreira Franco e Padilha sejam investigados conjuntamente. O Recife, Jornal do Comércio. Ida de Gleisi à posse de Maduro levanta polêmica entre políticos e internautas. Fortaleza, Diário do Nordeste. 40 líderes de facções criminosas já foram transferidos do Ceará para presídios federais. Porto Alegre, 0 hora. Menina escapou de chacina ao ser escondida em máquina de lavar. As edições impressas locais. E vamos começar com o Centenário Jornal do Comércio. Jogos digitais geram oportunidades. A crítica. Homem baleado em briga no restaurante. Agora. Padre ameaçado de morte durante roubo à igreja. Em tempo. Suspenta gratificação de R$2 milhões na Câmara Municipal de Manaus. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Edson Melo e Paulo Guerra.